Se você tem diabetes ou convive com alguém que tenha, você já sabe que ter hipoglicemia é horrível. Mas sabe o que é pior? Não saber o que fazer, como tratar ou como evitar que elas aconteçam. Sim, evitar é possível. E muita gente realmente não sabe. Bom, quer aprender tudo isso? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e você está no meu canal Diabética Complicada. Aqui você aprende tudo sobre o universo do diabetes com uma pessoa que tem essa doença. Se você tem diabetes, você pode contar com algumas certezas na sua vida. A primeira é que em algum momento alguém vai te perguntar: você pode comer isso? Sim, ainda acontece. A segunda, você vai ter alguma hipoglicemia que você não sabe nem como, nem de onde ela só acontece e quase te leva para o outro lado da vida. Brincadeiras à parte, é essa a sensação mesmo. Muito triste. Enfim, nós temos diabetes e a gente convive no nosso dia a dia com essas oscilações glicêmicas. Só que a hipoglicemia não é normal de acontecer à torta e à direita a todo momento. Isso indica que o seu tratamento está inadequado. E sabe outra coisa inadequada que está acontecendo por aqui? É você estar vendo esse vídeo que eu estou fazendo com todo amor e carinho para você e não deixar o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Com a sua inscrição e o seu like você me ajuda, que eu continue trazendo conteúdo bacana aqui, mão na massa, te ensinando tudo sobre o universo do diabetes. Então, conto com a sua inscrição e com o seu like aqui no canal. Bom, vamos começar pelo começo. O que é hipoglicemia? Hipoglicemia são glicoses abaixo do normal, glicose no sangue abaixo do normal. Então, glicoses abaixo de 70 miligramas já são consideradas hipoglicemias. A hipoglicemia pode acontecer com qualquer pessoa, mas quem tem diabetes tem um risco maior de desenvolver ela, porque a gente perdeu ali o raciocínio do nosso corpo de lidar com a glicose. Então, às vezes a gente aplica uma medicação errada, às vezes a gente come de menos ou a mais, o nosso corpo não sabe mais gerenciar o nosso nível de açúcar no sangue. Então é muito provável que a gente tenha às vezes hipo, que é a queda da glicemia, às vezes hiper, se a gente não estiver seguindo o nosso tratamento adequado. Só que como eu falei, mesmo a gente tendo diabetes, ter muitas hipoglicemias ou hipers não é normal, não é bacana para você. A hipoglicemia tem sim causas que a gente pode investigar e evitar para que não aconteça novamente. E as principais causas de hipoglicemia são erros na nossa alimentação, comer menos do que a gente deveria ou ficar longos períodos em jejum. Erros na nossa medicação, tá com muita insulina no corpo ou muita medicação no corpo também causam hipoglicemias. Acho que a principal causa, principalmente das hipoglicemias noturnas. Muito exercício físico. Exercício físico é bom, mas se a gente não tiver monitorização, se a gente não adequar o nosso exercício, ele pode sim causar hipoglicemias. E o uso de bebida alcoólica pode levar a hipoglicemias. É importante que você esteja atento a todas essas causas e investigar o que está acontecendo com você, possivelmente o que está causando as hipoglicemias no seu corpo, para ir lá e cortar mal pela raiz, realmente tratar a causa do que está te gerando tanto descontrole glicêmico. Descontrole glicêmico. Agora sim. Quem tem diabetes sabe bem, conhece bem os sintomas, infelizmente. E se você é novo nesse mundo, não sabe quais são os sintomas ou está aqui para aprender como cuidar de uma pessoa com diabetes, anota aí para não esquecer. Os principais sintomas da hipoglicemia são visão turva, você vai sentir um embaçamento na visão repentino, sensação de fraqueza, parece que você vai perder as forças a qualquer momento, fome excessiva, parece que tem um buraco na sua barriga que você precisa preencher com qualquer coisa, da fome de tudo. Realmente isso acontece e é bem tenso. Tremor, o tremor é bem característico, sensação de palpitação no coração, o batimento do coração acelerado, suor frio, pode te dar um calor, mas você está suando ao mesmo tempo, irritabilidade, e olha, essa irritabilidade, você fica com uma vontade de esganar a pessoa que está na sua frente. Nossa, só quem tem diabetes sabe. Também pode acontecer tontura, confusão mental, você não consegue conversar com a pessoa, gesticular as palavras corretamente. Se você estiver lendo, pode não conseguir ler. Todos esses são sintomas de hipoglicemia e algumas pessoas têm alguns e não têm outros, é individual de cada pessoa com diabetes.
Poucas pessoas sabem disso, mas ela tem níveis. A hipoglicemia, por definição, é uma glicose abaixo de 70. Mas existem níveis abaixo disso. Por exemplo, se a sua glicose ficar de 69 a 54, você está no nível 1, que é o mais brando da hipoglicemia. E isso vai direcionar como você vai tratar essa hipo. Mas anota essa informação aí, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Já o nível 2 é uma glicemia abaixo de 54. E o nível 3, que é o mais grave de todos, é aquele que já não importa mais o quanto esteja a sua glicemia no sangue, mas você está no nível que você não consegue mais gerir o seu próprio tratamento. Você já não consegue mais se levantar, você pode ter desmaiado, pode ter tido alguma coisa, mas você vai precisar de ajuda de outra pessoa para cuidar dessa hipoglicemia. E nesse nível mais grave, ele também vai apresentar sintomas mais graves, que podem chegar à amnésia, desmaio, convulsões e até o coma hipoglicêmico. Mas só saber os sintomas não adianta muito, porque a forma mais segura de você identificar uma hipoglicemia e tratar da maneira correta é verificar o seu nível de açúcar no sangue. Eu sempre tenho um aparelho de glicemia perto de mim para que eu possa identificar qualquer mudança, qualquer alteração na minha glicemia e fazer o tratamento o quanto antes de qualquer queda glicêmica que eu possa vir a ter. Bom, e só os sintomas da hipoglicemia são um pouco confusos para você direcionar o seu tratamento, porque existem casos específicos de cada pessoa, em que os sintomas são falso positivos. Bom, se você tem um controle glicêmico muito alterado, o seu corpo está acostumado com o descontrole, então a glicose está sempre acima de 300, 400, espero que seja o caso de poucas pessoas aqui, mas infelizmente não é a realidade do Brasil. O nosso corpo é inteligente, ele se acostuma, infelizmente, com esses sintomas de descontrole. Então, quando a nossa glicose cai para quando a nossa glicose vai para níveis normais, por exemplo, o seu corpo está acostumado a sempre com 400, e a sua glicose vai para 180, você pode ter sintomas de hipoglicemia. Sim, porque a hipoglicemia é a queda glicêmica. Sua glicemia caiu de 400 para 180. 180 ainda é um pouco alto, mas o seu corpo identifica isso como uma queda. E aí você pode ter esses sintomas que eu listei aqui antes e achar que é hipoglicemia se você não medir a glicose no sangue e você ir lá e comer alguma coisa com açúcar e sua glicose ir para o alto e avante. Para o alto e avante! Por isso, sempre confirme esses sintomas de hipoglicemia com a ponta de dedo. Agora, outro caso também especial é semelhante a esse, só que da outra ponta do iceberg, você pode se acostumar com os sintomas da hipoglicemia. Sim, isso pode muito acontecer. Algumas pessoas têm níveis de glicose mais baixos e elas se sentem bem com esses níveis. Mas se elas começarem a ter muitas hipos ou ficar com a glicose muito baixa, o corpo se acostuma com esse nível também de glicose baixa e ele para de mandar sinais de quando a glicose está abaixo de 70. E a pessoa só começa a perceber os sintomas de hipoglicemia quando ela já está num estado grave, quando está, por exemplo, com a glicose em 30. Isso é muito perigoso. Por isso, do mesmo modo que quando a tua glicose está alta, você tem que medir a glicemia. Nesse caso em que a pessoa perdeu os sintomas de hipo, ela tem que medir mais vezes durante o dia para identificar esses padrões de queda e tratar o quanto antes. Claro que esses são casos específicos, não é assim com todo mundo, mas geralmente é isso que acontece. E de qualquer forma sempre confirme os sintomas de hipoglicemia e mesmo que você não tenha, furar os nossos dedos, fazer a gestão, a monitorização da nossa glicemia faz parte do tratamento do diabetes. E agora que a gente aprendeu o que causa a hipoglicemia, o que é, quais os níveis, quais os sintomas, a gente precisa aprender a como lidar com ela quando acontece. Lembra que eu te falei que as hipos têm níveis diferentes? E esses níveis vão determinar como que você vai tratar esses casos. Bom, se a sua glicose estiver abaixo de 70 e 54, você deve ingerir imediatamente de 10 a 15 gramas de carboidratos simples. Traduz para mim. Bom, o carboidrato mais simples que existe é o açúcar refinado.
E você vai encontrar de 10 a 15 gramas desse açúcar em uma colher de sopa, não muito cheia, mas para rasa. Em 2 sachês desse aqui de açúcar, que você pode carregar na sua bolsa para qualquer lugar. Em 3 a 4 balas com açúcar, né? Não aquelas balas diet. Em 50 ml, atenção às quantidades, 50 ml de Coca-Cola, de refrigerante normal, mais uma vez normal e não o diet, e 50 ml também de suco de laranja natural. Uma coisa que você deve levar muito em consideração e que é bastante importante é que o momento da hipoglicemia não é o momento de você comer chocolate, de você comer pizza, aquela bolacha recheada ou aquela sobremesa, aquele sorvete que você está esperando uma hipoglicemia para comer. Você está indo totalmente no caminho errado de tratar a glicemia para um padrão um pouco obsessivo de glicemia. Sim, obsessivo, porque a gente está falando da sua saúde. A hipoglicemia é uma coisa grave, não... É horrível você talvez provocar uma hipoglicemia para poder comer o que você quer ou achar que nesse momento é o momento de chutar o balde e comer qualquer coisa. Até porque isso é bastante perigoso. E por que eu falei carboidrato simples ou o açúcar em si? Porque esses alimentos que eu citei, chocolate, pizza, sorvete, eles têm gordura, eles não têm só o açúcar ali na composição. Então, no momento que você está com a hipoglicemia, você tem que ingerir alguma coisa que vai ser absorvida assim pelo seu intestino, pelo seu estômago. Então, se você comer pizza, açúcar, bolacha, qualquer coisa que não o açúcar em si, esses alimentos vão demorar para ser absorvidos pelo seu intestino. Então, você pode ficar muito tempo em hipoglicemia e quando essa alimentação bater na sua corrente sanguínea, ir lá para cima. Ou então, você começa no nível 1 de hipoglicemia, vai lá e come um chocolate, esse chocolate demora a ser absorvido, a sua glicemia continua caindo, você vai lá e daí tem que comer açúcar, vai começar a comer um monte de coisa, e do mesmo jeito, a glicemia vai, ó, lá pra cima, e isso é horrível pro seu metabolismo, sair desse nível para esse aqui. Isso a gente chama de rebote no mundo do diabetes. É quando você tem uma hipoglicemia e depois a sua glicose vai pro alto e avante. Também pode acontecer de quando você ter uma hipoglicemia e ficar muito tempo nela sem tratar, o seu próprio corpo achar uma maneira de liberar o açúcar que ele tem. Caso você não saiba, o seu corpo tem açúcar guardado lá no fígado. E se você ficar muito tempo em hipoglicemia, seu corpo pode entender que ele precisa intervir, ir lá e soltar esse açúcar do fígado, e da mesma forma acontece esse rebote de ir lá pra cima. Espero que vocês tenham entendido a importância desse momento aqui de tratar a hipo da forma certa. E tratando da maneira certa, com 10 a 15 gramas de carboidratos, você vai ingerir essa quantidade e vai esperar de 10 a 15 minutos. E depois desse período você vai medir a sua glicemia novamente. Se ainda estiver abaixo de 70, você pode repetir a correção ou partir para uma refeição. O ideal seria corrigir a hipoglicemia e tentar antecipar um pouco essa refeição, aplicando essa medicação corretamente para evitar que ocorram mais hipoglicemias ao longo do tempo. E agora, no caso de uma hipoglicemia grave, em que a pessoa perde realmente a consciência, pode desmaiar, ela vai precisar de um terceiro para ajudar ela. E isso é bastante importante que você oriente as pessoas do seu convívio a como te ajudar se isso acontecer. A pessoa pode chamar a emergência, que a emergência vai orientar ela do que fazer, vai dizer um passo a passo. Mas se você não tiver como ligar nesse momento, vire essa pessoa de lado, tente inserir açúcar na boca dela para que ela vá digerindo esse açúcar através da saliva. E do mesmo modo chame a emergência para que a emergência venha e possa tomar os cuidados adequados, dar glicose intravenosa, fazer o que for necessário. Caso essa pessoa tenha injeções de glucagon, que é um hormônio anti-hipoglicêmico, aí o ideal é que seja aplicada essa medicação. Mas se você usa essa medicação, se você tem glucagon em casa, oriente a pessoa do que o seu médico te fala para fazer nessa situação. Eu tô aqui te passando uma visão geral do que fazer, mas cada pessoa tem a sua individualidade. Alguns usam glucagon, outros usam açúcar, mas na dúvida, chama a emergência que eles vão saber exatamente como te orientar. Ainda no tópico de como tratar a hipoglicemia, é bastante importante que você conheça o seu corpo, conheça os seus padrões.
Os meus sintomas sempre são bem característicos e os meus padrões glicêmicos também. Então, quando eu percebo com o sensor de glicose que eu uso ou com a ponta de dedo que a minha glicose está caindo muito rapidamente, eu já corrijo uma possível hipo antes que não aconteça. Às vezes a minha glicose está em 80 e eu ainda estou com medicação ativa, eu apliquei insulina há menos de 2 horas e minha glicose está em 80. Bom, e o que eu comi, de repente, foi pouco para essa medicação que eu apliquei. Então, eu vou lá e já faço uma correção. Eu como algumas balas e eu acompanho essa glicose, fico mais atenta a ela para que não caia e nem suba com isso que eu fiz. Isso é tudo pequenos ajustes que você vai aprendendo ao longo do tempo, que o seu médico pode te ajudar também. Mas o ponto mais importante aqui é que você conheça o seu corpo, conheça como lidar com essas alterações glicêmicas. Isso é o pulo do gato da pessoa com diabetes. Ah, agora eu entendi! E com essa pequena dica que eu dei, a gente já entra no próximo tópico. Te dei um pequeno spoiler aqui, que é prevenção da hipoglicemia. Como eu te falei antes, dá sim para prevenir, porque hipoglicemia, à torta e à direita a todo momento, não é nada bom, nada normal, nada comum para você. Então, como que a gente previne hipoglicemia? Bom, como eu já falei, acho que muitas vezes nesse vídeo, monitorando a nossa glicose. A gente só vai poder saber que está caindo se a gente souber o valor que está, né? O quanto estava em tal horário, agora e depois daqui 2 horas. Então, monitorar a glicemia, fazer aferições frequentes é bastante importante. Se você não faz isso, tá na hora de começar a fazer. Outro ponto muito importante é ajustar os níveis de medicação. Muitas pessoas, como eu falei, têm muita hipoglicemia e acham que isso é normal e não entendem que isso é medicação errada. E a maioria dos casos de hipoglicemia é isso. A pessoa está aplicando muita insulina ou tomando muita medicação e isso está causando essas quedas de glicemia nela. Então, um dos principais pontos para você prevenir a hipo é ajustar a medicação. Mais uma vez, conversando com o seu médico e adequando o seu tratamento para você. Outro ponto também é esteja preparado. Você não sabe quando a hipoglicemia vai vir, mesmo tendo todo o cuidado, estando com o tratamento adequado, às vezes ela simplesmente vem. Às vezes a Lua tá em conjunção com Marte, tá vendo que eu entendo muito bem de astrologia. Mas não sei, Mercúrio tá retrógrado, Lua em Aquário, não sei, mas enfim, por algum motivo a hipoglicemia acontece. E se você não estiver preparado, estiver na rua, o que você vai fazer? Às vezes você está num lugar que você não está próximo de um restaurante, alguma coisa, para pedir um copo de água com açúcar. Então, lembra que eu falei que você pode usar 2 sachêzinhos desse de açúcar? Você pode muito bem ter uma bolsinha lá com sachês de açúcar, com algumas pessoas usam mel. Eu não gosto muito, mas dá sim para usar. Eu ando com balas também dentro da minha bolsa sempre, então a chave é estar preparado. A bolsa de uma pessoa com diabetes é basicamente a bolsa da Hermione. Tem tudo lá dentro, você precisa ter tudo ali dentro. Insulina, agulha, medicação, aparelho de glicose e a prevenção de hipoglicemia também. Outra coisa importante que a gente pode fazer para evitar a hipoglicemia é ajustar os nossos horários de atividade física. Mais uma vez, isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Eu tenho um metabolismo que eu tenho mais sensibilidade por volta das 5 horas da tarde. Então, esse é um horário horrível para mim, para fazer atividade física. Se eu fizer atividade física nesse horário, provavelmente eu vou ter uma hipoglicemia, mesmo estando com a minha insulina adequada. Então, conheça esses períodos no seu corpo. O nosso metabolismo não é uma linha reta. De manhã ele pode estar aqui, meio-dia ele pode estar aqui, à noite ele pode estar aqui, se bem que à noite é mais ideal estar aqui embaixo, mas enfim. Conforme o nosso metabolismo está mais acelerado ou não, é onde ele consome mais glicose. Ele precisa da glicose para se movimentar. E aí que possivelmente você está mais sensível e pode ter uma hipoglicemia. Então, conhecer o seu corpo, conhecer esses períodos sensíveis e ajustar o exercício para alguns períodos que de repente seja mais bacana para você, faz toda a diferença. E ter o acompanhamento de um profissional também, para te ajudar a evitar as terríveis hipoglicemias. E esse foi o nosso guia prático de como lidar com uma hipoglicemia. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o seu like pra mim, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que tem diabetes, ou com alguma pessoa do seu convívio que precisa aprender a como lidar com essa situação um pouco chata na vida de qualquer pessoa com diabetes.
Deixa a sua inscrição pra mim, você não imagina o quanto a sua inscrição e o seu like me ajudam para que o YouTube entenda que falar sobre diabetes é importante e que o meu canal cresça e alcance cada vez mais pessoas. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para não ficar de fora de nada do que vem por aí. E é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Você chegou até o final desse vídeo, o meu muito obrigado, você não imagina a importância que você tem na minha vida, me ajudando nessa minha nova jornada aqui no YouTube. Não esquece de deixar o seu like e a sua inscrição aqui pra mim, e um beijo muito especial.